não precisam abrir. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor. Eu expliquei algumas coisas básicas para os irmãos do funcionamento do nosso corpo. Tem um ponto que eu esqueci de falar, que eu vou colocar agora de manhã para vocês, é a respeito do estudo de ontem ainda. Deixa eu projetar, não sei se o pessoal tem, se não tiver tudo bem, eu projetar aquele quadro de ontem, esqueci de pedir isso. É um quadro que tem lá a régua. Para que o pessoal achar, esse é o homem. O que eu esqueci de falar ontem? Eu expliquei sobre o funcionamento do nosso corpo, eu expliquei da suprarrenal, eu falei que a suprarrenal libera adrenalina dentro de nós. E a adrenalina produz o estado, as reações de ansiedade dentro do nosso corpo. O que eu esqueci de falar? O que tira a adrenalina do corpo? Tá? Hoje sabe-se o seguinte, que a adrenalina é uma química de estado de alerta, de estado de tensão, de ansiedade. A adrenalina é que faz nós temos o problema no coração, ataque cardíaco, sudorese, vai por aí afora. É a adrenalina quem faz tudo isso. O que tira a adrenalina? A adrenalina, quando ela é derramada no organismo, ela fecha a veia cerebral. Ela fecha as veias de uma forma geral. Por isso que a tua pressão arterial sobe. E quando ela fecha a veia cerebral, você tem branco. Não branco. Você não consegue raciocinar. Você não consegue lembrar das coisas. Da onde vem isso? Da adrenalina que está fechando a veia cerebral. Você pega, por exemplo, ontem nós tivemos apresentações aqui. Pode ter tido um outro jovem que estava mais tenso. É normal isso daí. Quantas vezes, quando eu era jovem, eu fui subir no púlpito, eu não lembrava nem o texto que eu ia pregar. Era desesperador. Por quê? Porque tinha adrenalina no organismo, fechou a veia cerebral, dá branco. Isso é muito comum em prova. O que você faz quando você está nesse estado? Quando foi derramada a adrenalina, batalha perdida. O pensamento já entrou e já produziu a reação no corpo. O que você faz quando você está com esta reação no corpo? Hoje a ciência sabe o seguinte, que a respiração cadenciada libera uma química chamada noradrenalina ou endorfina. E estas químicas tiram a adrenalina do corpo. Então, primeira providência. Cheirar a flor, soprar a vela. Vamos lá? Se você é um pouco tenso, você tem que fazer isso ao longo do dia. Porque você naturalmente combate o estado de ansiedade. Vocês estão me entendendo? Por isso que hoje os médicos, eles mandam as pessoas fazerem yoga. Tá lá, isso. Obrigado, querido. Eles mandam a gente fazer yoga. Por quê? Porque a yoga tem uma vantagem. Qual é a vantagem dela? Ela respira, te ensina a respirar. Mas você consegue fazer isso com uma boa fono. Ela te ensina essa respiração. Isso não é difícil da gente aprender. Outra coisa que você pode fazer, exercício aeróbico. Andar, correr, bicicleta. Não é aquele andar de shopping, olhando loja. É aquele andar aí de uns 5, 6 km por hora. Porque à medida que você faz isso de um jeito mais acelerado, você libera uma bomba de noradrenalina e de endorfina no teu organismo.
Você relaxa. Você está me entendendo? Então você tem duas providências na hora que você entrou numa crise de ansiedade. Você tem que lembrar que a batalha é perdida. Porque foi o pensamento que você permitiu ter ao longo de alguns dias ou de alguns meses que te colocou naquele estado. Tá? Então você agora vai administrar aquele estado. Duas providências. A primeira, respirar. A segunda, focar o pensamento. Já vai passar. Isso daqui já vai passar. Porque, queridos, crise de ansiedade tem prazo de validade. Vem e vai. Se você não fizer nada, dali alguns minutos ou dali algumas horas, passou. Você está me entendendo? Só que você tem então que focar o pensamento, calma, isso daqui já vai passar, já vai passar, e aí você precisa ir atrás do pensamento que produziu aquela crise dentro de você. Porque foi algum pensamento que produziu aquela crise. Tudo bem? Os irmãos entenderam? Então está dito isso daí para os irmãos. Vamos lembrar, nós vamos entrar hoje no texto de ansiedade, Mateus capítulo 6. Mas eu preciso avançar um pouquinho mais nesse quadro. Nós sabemos que a alma nossa, o eu nosso, é composto de 3 elementos. Quais são? Pensamento, emoção e vontade. Vamos lá? Pensamento, emoção e vontade. O que você pensar, você vai sentir. O que você pensar e você sentir, você vai fazer. Alguns de nós, o pensamento é escrito em negrito. Alguns de nós, a emoção é escrita em negrito. Alguns de nós, a vontade é escrita em negrito. E aí a gente é impulsivo. Alguns de nós tiveram o pensamento, a emoção e a vontade escrita em negrito. Não dá diferença nenhuma para Deus. Porque Ele vem e equilibra, regula essa intensidade dentro de nós. Amém. Isso está ligado ao jeito que Deus nos formou. Tem gente que cabeça vê tudo, enxerga tudo, é ligadaço nas coisas, está conseguindo perceber todas as coisas. Tem gente que sente em demasia aquilo. Queridos, não importa o jeito que você é. O Espírito Santo de Deus diz que o Deus da paz vai te santificar. Amém. Em todas as coisas. Tá? Então, o que eu estou trabalhando com os irmãos? Que nós só percebemos a nossa ansiedade quando o corpo é afetado. Quando o corpo foi afetado, a gente entende que está tendo alguma coisa. Só que para o corpo ser afetado, é porque eu já sobrecarreguei a emoção. Eu já estou com muitas emoções dentro de mim. O assunto é tão sério, mas é tão sério, o que eu estou falando. Eu vou citar um texto bíblico para vocês. Paulo diz assim em 2 Coríntios capítulo 6. A carta à igreja mais infantil, com quem ele está tendo uma luta enorme. Ele diz assim: não tendes limites em nós, mas estáis limitados nos vossos próprios afetos. Como justa retribuição eu vos peço, dilatai-vos vós também. Eu vos escrevo como a filhos. Então, alguns de nós, por não sermos um filho maduro, temos afetos limitantes. Então, alguns de nós não conseguimos avançar na carreira cristã e nem no ministério, segundo aos Coríntios 6,11, se não me engano. Alguns de nós não conseguimos avançar no ministério porque o nosso afeto, a nossa emoção gera impedimento. Por exemplo, tem pastores irritados. E aí, ao invés de promover a paz, ele promove guerra. É um afeto limitante. Tem irmãos medrosos. E o medo
amar bem os seus filhos, não porque não amem os filhos, mas porque tem medo dentro do seu coração. E o medo limita o amor. Vou dar a prova, não acreditem em mim. Eu tenho que dar texto bíblico. Olha o que a Bíblia diz. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Gravem isso agora. Ora, o medo produz tormento. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então pessoas que têm medo não conseguem avançar em amor, porque o medo é um afeto limitante. Os afetos nossos, eles podem limitar o relacionamento e o serviço. Se tem uma coisa que o povo de Deus, e em especial os líderes deveriam fazer, seria passar um pente fino nisso que eu estou explicando. Porque a gente não consegue avançar num serviço mais eficiente ao Senhor, porque os afetos fizeram um limite dentro de nós. Está fazendo sentido para os irmãos? Para os irmãos que aconselham uns aos outros aí, que aconselham pastores, que aconselham o pessoal da igreja, vocês estão entendendo muito bem o que eu estou falando. Tem gente que não está bem resolvida dentro de si com algumas coisas. Uma coisa é um adolescente de 15, 17, 19, 21 anos, isso é normal, ele está aprendendo a se conhecer. Outra coisa é um homem de 40, 50 anos, com afetos limitantes, uma esposa de pastor com afetos limitantes. Então, quais os afetos, os principais afetos que a Bíblia coloca? A ansiedade. É um afeto, é uma emoção. Queridos, a ansiedade ela está dentro da emoção. Como eu falei para os irmãos, a ansiedade não é pecado, porque a ansiedade é uma emoção. A proibição das Escrituras é que nós andemos ansiosos. Isso aqui é pecado. Também ele diz que é para nós lançarmos sobre ele toda a nossa ansiedade. Então eu também tenho que colocar em oração diante dele todo momento de ansiedade que eu tiver. Mas a proibição das Escrituras é o andar ansioso. A ansiedade, eu vou montar um quadro daqui a pouco, deriva de dois lugares. Deriva de futuro e de desempenho. Mas eu já vou montar o quadro. Eu vou me dedicar particularmente à ansiedade daqui a pouco. Segunda emoção que é limitante, angústia. Só que como eu estou explicando, toda emoção deriva de um pensamento. Qual é o pensamento que produz a angústia? A angústia é um sentimento terrível. Gente, a angústia é tão forte, que você tem pensamento de morte. Os irmãos entendem? Elias teve, ele estava angustiado, Senhor, tira a minha vida. Moisés teve, tira-me, porque eu não dou conta de levar esse povo. Mata-me, porque eu não consigo levar esse povo. É um sentimento extremamente terrível. E o nosso Senhor Jesus teve uma vez. Onde? No Getsemane. Por que ele teve? Ele tinha medo da morte? Ele estava no Getsemane. Ele tinha problema com a morte? Não. Porque em João 10 ele disse assim: recebi do meu Pai o direito de entregar a minha vida e também de reavê-la. Então não era a morte. Era o sofrimento que ele ia ter, os açoites, os escárnios, a zombaria? Não, porque em João 12 ele diz assim: precisamente para este fim eu vim. Então ele estava determinado a passar por aquilo. Por que Jesus teve isso? Porque Jesus sabia que o Filho amado e o Pai eterno tinham sido um toda a eternidade. Às 9 horas da manhã, o Pai estava com o Filho na cruz, porque o Senhor diz assim: Pai, perdoa-os. Mas ao meio-dia, a Santa Trindade, a bendita Trindade, a bendita união do Pai e do Filho foi rompida. Então Jesus
teve um pensamento do futuro com tragédia. O que gera angústia? Futuro com tragédia. O coração aperta. Alguns de nós somos muito preventivos. Muito preventivos. E a gente começa a ver o que não existe. Hoje a ciência sabe que cerca de 72% do que nós pensamos não vai acontecer. Ou seja, 3/4 do que você pensa é fantasia. Não vai acontecer. Mas você fica criando pensamentos que não vão acontecer e é óbvio que você vai ter angústia. Jesus teve angústia. Só que ele teve angústia em cima de uma realidade. Ele passou pela separação com o Pai. E aquilo gerou dentro dele ansiedade. O medo deriva de onde? Quem aqui tem medo? Quem aqui nunca teve medo? O resto eu estou entendendo que é meio indefinível. Queria dizer, é impossível nós não termos medo. O que faz um gauchão, desculpem os gaúchos, meter um 38 na cintura? É porque ele é corajoso. É porque ele tem medo de alguma coisa. O medo foi o primeiro sentimento a entrar na raça humana. Ouvi tua voz no jardim, tive medo. Sabe qual é o segundo sentimento a entrar na raça humana? Irritação. Porque Caim teve irritação. Pais, prestem atenção no que eu vou falar. Pais medrosos, filhos irritados. Porque no medo do pai e da mãe, ele não consegue amar o filho. E aí ele vai produzir irritação dentro do filho. Que coisa simples e maravilhosa nas Escrituras. Medo e irritação estão diretamente ligados nas Escrituras. Né? O medo é irmão univitelíneo, gêmeo, mas univitelíneo, é do mesmo ovo, de solidão. Entrou medo, entra solidão. Você tira a solidão, você tira o medo. Por isso que uma criança, quando acorda assustada à noite, o que ela faz? Deita no meio do pai e da mãe e dorme o sono do justo. Por que ele consegue dormir? Porque ele tirou o medo colocando companhia. Um dos erros que eu cometi na minha casa é que, especialmente com minha filha, eu olho para trás hoje e eu vejo isso. Eu fui muito bravo. E tem medo? Vai lidar com medo. Deita e dorme. Hoje eu faria diferente. Eu acho que eu poderia ter ensinado com mais graça, com mais leveza essa lição. Eu poderia ter deitado com ela mais vezes. Eu poderia ter segurado a mãozinha dela. Eu poderia ter ajudado ela a entender o que estava acontecendo. Eu ensinei, mas ensinei de um jeito bravo. E aquilo não ajudou. Ela levou mais tempo para aprender a respeito do medo do que deveria. Vocês estão entendendo? Então, o medo deriva da solidão. Quando Adão pecou, ele perdeu a companhia do Pai. Simples. Ele pecou, ele perdeu a companhia do Pai. Então, quando que você tem medo? Você tem medo quando você se vê sozinho numa determinada situação. Está fazendo sentido para os irmãos? Afetos limitantes. Isso vale. Alguém aqui tem 13 anos de idade? 14? 15? Então, nós temos gente de 15 anos de idade aqui. Isso vale para uma de 15, mas vai valer para alguém de 80. Teve medo, bloqueou, paralisou. Teve medo no ministério. Por que eu era bravo? Eu era bravo porque eu era medroso.
Sabe o maior medo que eu tive? De não ser aceito. Então meus filhos tinham que seguir na minha cartilha. Porque eu tinha medo, meus filhos eram uma extensão de mim. Se não gostarem dos meus filhos, correm o risco de não gostar de mim. Então meus filhos tinham que pensar, sentar, comer do jeito que eu queria. E isso eu os eduquei de um jeito bravo. Qualquer pessoa na clínica diz que eu sou um poço de paciência. Meus filhos, até os 8 anos da mais nova, diziam que eu era bravo. Porque eu era um no trabalho e outro em casa. E em casa, os medos apareciam. A tensão vinha para fora. Tudo derivado do medo de não ser aceito. Isso é muito comum em pastor. Quem aqui é muito serviçal? Levanta a mão. Faz mais coisa do que deve. Não vai me chamar de medroso. Tá bom, eu não te chamo. Já fiz hoje com a Rebeca, já pedi perdão, eu já não vou repetir o erro. Presta atenção. Por que alguns de nós somos muito serviçais? Porque nós queremos ser aceitos pelos outros. Aí você pega um pastor muito serviçal. Aí ele se sobrecarrega. Depois de 4, 5 anos de ministério, ele tinha que tirar uma licença de 1 ano porque está deprimido. Por que ele está deprimido? Porque ele se sobrecarregou. Por que ele sobrecarregou? Porque ele não soube dizer não. Por que ele não soube dizer não? Porque ele tinha uma necessidade excessiva de ser aceito. Por que alguns pastores ou algumas esposas de pastores não se relacionam? São frias, distantes, secas. Porque tem medo de não serem aceitas. E para não correr o risco de não ser aceito, eu dou 3 passos atrás, para me preservar. Afetos limitantes. O medo é um afeto extremamente limitante dentro de nós. Gente, o que leva uma mulher a ser espancada e se sujeitar ao marido? Se você virar e falar, vamos separar, ela desaparece, ela não quer mais saber de você, do conselho que você está dando. O que leva uma mulher a fazer isso? Uma necessidade excessiva de ser aceita. O medo de ser rejeitado. Oh, meus queridos, o medo é um afeto que limita. Depois nós temos a tristeza. De onde deriva o sentimento da tristeza? O sentimento da tristeza deriva de todo pensamento de morte. E por morte eu quero que você troque a palavra por perda. Jesus, eu falei isso já para vocês, João 16, versículo 5, ele diz assim: por que eu vos tenho dito isto a respeito da minha morte? A tristeza encheu o vosso coração. Tristeza vem toda vez que você perder alguém. Perdeu alguém, perdeu uma confiança, perdeu um relacionamento, perdeu um emprego, perdeu um sonho, perdeu uma expectativa que você estava tendo, você vai ter tristeza. Então a tristeza deriva do pensamento de perda. O que mais? E a irritação? A Bíblia é a Bíblia. Gente, mas a Bíblia é única. Primeira vez que a irritação entrou na Bíblia, Caim e Abel. Existe uma exegese, um jeito de interpretar o texto, essa interpretação. Caim representa a salvação pelas obras, Abel representa a salvação pela justificação pela fé. Porque Abel foi aceito no sacrifício de um animal. Caim trouxe o melhor da terra, o melhor do braço dele. Então a exegese do texto é essa: aceitação pelas obras ou aceitação pela fé. Então Romanos aparece em Gênesis, a justificação pela fé, coisa que os irmãos creem
e estudo, graças a Deus por isso. Porém, eu vou fazer uma aplicação emocional. Caim não é aceito. O que aconteceu? Irritou. Então, às vezes, nós irritamos porque nós não fomos aceitos. Mas eu vou um pouquinho mais. O Senhor desce até ele e diz assim: por que andas irritado e o teu semblante está descaído? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Mas se procederes mal, eis que o pecado jaz à tua porta e a ti cumpre dominá-lo. Meus irmãos, sabe o que no hebraico significa proceder bem e proceder mal? Estar satisfeito. O que a Bíblia está ensinando? Eu irrito quando eu não estou satisfeito. Dá uma nota para a tua irritação. 0, você não tem. 10, você tem. Dá uma nota aí para a tua irritação. Nossa, é 11. Pera. Tudo bem? Compartilha com quem está do teu lado. Como é que é para confessar, né? Vamos lá. Os casais aí vão ver o tamanho da verdade, né? Ele compartilhou comigo. Você sempre Vamos lá. Quem deu até 5? Levanta a mão. Quem deu de 5 a 7? Levanta a mão. Quem deu de 8 a 10? Levanta a mão. Nossa. E acima? Alguém deu acima de 10? Mas eu não sei porque quando eu estava falando, o Senhor falou comigo: o Omar vai ser meio irritado. Sabe o que te leva a ter um sentimento de irritação? O pensamento da insatisfação. Gente muito rígida, muito exigente consigo e com os outros. A Ruth só não está falando um amém. Desculpa, depois você apaga tudo isso, meu irmão. Você vai? Eu devia ter pedido para apagar, né? segue. Meus irmãos, só que a irritação é extremamente limitante. Pega um pastor irritado. Pega o púlpito de um pastor irritado. Ele prega a lei. Ele não prega a graça. Meus queridos, você é chamado no fórum para ser elogiado por ter obedecido a lei? Entende o que eu vou dizer? A lei, ela é essencialmente condenatória. A lei foi dada por intermédio de Jesus, por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Quando Deus deu a lei, Moisés subiu, não precisam abrir, Êxodo 19, versículo 16, quando Moisés subiu no Monte Sinai, no terceiro dia, olha o que o versículo diz, olha a voz de Deus: e ao terceiro dia houve trovões e relâmpagos. Houve trovões e relâmpagos. Deixa eu ser fiel ao texto. E uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, e todo o povo que estava no arraial se estremeceu. A voz da lei é assustadora. O irmão irritado é assustador. Eu, quando entendi que eu era irritado, que eu era bravo, chamei minha esposa, chamei meus filhos, pedi perdão para os dois. O André tinha 12 anos, a Jéssica tinha 8 anos. Meus queridos, eu era tão bravo, tão exigente comigo e com os meus. Desliga aí, por favor. Não estão conseguindo entender?
Então a irritação é um afeto limitante dentro de nós. Que outro afeto nós temos? Raiva, temos o desânimo. Da onde deriva o desânimo? O desânimo, a raiva, ela pode ser traduzida por cólera. Existem duas palavras no original grego que nos é traduzido por ira, mas são duas palavras diferentes. Uma é orgos e outra é tomos. A primeira significa aquela irritação que vem, ela é mais contínua, mas ela passa logo, ela acaba. Mas o tomos é aquela irritação que vem, ela vem de tal forma que eu tenho vontade de matar. Qual foi a primeira vez que ela apareceu nas Escrituras? Herodes. Quando viu que os magos tinham ido sem falar com ele, o texto diz assim, que Herodes ficou furioso e mandou matar todas as criancinhas de 2 anos para baixo. Essa palavra é tomos no original, que é uma expressão mais acentuada de ira. Então essa palavra, ela aparece, por exemplo, como cólera. Longe de vós toda amargura e cólera. Essa palavra cólera, alguém aqui já jogou coisa? Não levanta a mão. Alguém aqui já bateu indevidamente? Alguém aqui já saiu nos tapas? Cólera é uma ira mais acentuada dentro da pessoa. Um afeto limitante, porque uma pessoa que joga uma coisa, tempo atrás eu atendi não tem. Vocês acham que missionário não tem? Ou é tudo santo, santo, santo? Santo, 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 só o nosso Senhor. A gente está no sangue, querendo ir no santo. Os irmãos estão entendendo? Então são afetos extremamente violentos dentro de nós, que o Senhor precisa nos visitar e nos santificar. Meus queridos, o Espírito Santo de Deus põe em ordem tudo isso. Só que a gente tem que aprender a pôr o joelhinho no chão e focar aquela área. Chamei a minha esposa e os meus filhos e me abri com eles. Só que eu virei e falei assim, eu quero que vocês olhem para mim, porque o Pai vai ser uma pessoa diferente, porque o Deus que eu sirvo é um Deus que me chamou para a transformação. E aí eu fui atrás de ler e orar, de decorar textos bíblicos a respeito daquele assunto. Os irmãos estão entendendo? No meu caso, a minha ira não decorria tanto de insatisfação. Eu sou relativamente tolerante. No meu caso, a ira vinha de rigidez. Tudo tinha que ser do meu jeito. Alguém é assim? Levanta a mão. Tem marido ajudando a mulher a manter a mão levantada. Tem irmão que, acho que eu vou deixar levantada, porque em toda pergunta eu estou caindo. Você vai decorar, não abra, Eclesiastes 7,16. Lá diz assim: não sejas demasiadamente justo. Irmão, vocês sabem por que eu estou fazendo tudo isso? Porque minha cabeça pensa tudo isso, até hoje. Só que eu me libertei. Louvado seja o nome do Senhor. Há esperança para ti. Amém. O nosso Deus é poderoso nisso.
Ele é poderoso nisso. Olha o que o texto diz. Os irmãos vão me perdoar. Eu vou fazer os comentários de entrelinha. Não sejas demasiadamente justo. Tudo tem que ser do teu jeito. Aí o texto diz assim: nem exageradamente sábio. Você explica por que tem que ser daquele jeito. Você vira um chato. Porque tudo tem uma explicação. Só que olha a tragédia do texto. Por que te destruirias a ti mesmo? Então essa rigidez nos destrói e destrói quem está perto de nós. Você quer ver um outro texto que você precisa decorar? Com todo o respeito do mundo, eu estou partilhando isso com os irmãos. Olha um outro texto, Salmo, não abram, Salmo 119, versículo 96. O texto diz assim: tenho visto que toda perfeição tem o seu limite, mas que o teu mandamento é ilimitado. Preste atenção, irmão, você vai errar. Irmão, teus filhos vão errar. Porque é natural da natureza pecaminosa que nós temos dentro de nós. O que acontece com alguns pais? Não admitem erro. Não admitem que os seus errem. E aí fica numa supervisão excessiva o tempo todo. Eu não estou dizendo que é para a gente autorizar erro. Eu estou dizendo que o erro vai acontecer. E quando acontecer, nós tratamos. Nós ensinamos antes para não acontecer. E quando acontecer, a gente de forma graciosa, firme, vai lá e trata. Os irmãos estão entendendo? Se a gente não souber lidar com isso, você fica tenso. Desliga, por favor. Entendeu? Então nós precisamos aprender a lidar com esses afetos limitantes. Que outro afeto limitante nós temos? O desânimo. Da onde deriva o desânimo? O desânimo deriva de você ver muito problema. Você sobrecarrega a sua mente com problema. Meus queridos, eu não faço nada o dia inteiro. Eu fico sentado ouvindo as pessoas. Eu chego em casa esgotado. Porque ouvir é esgotante. Vocês estão entendendo? Se você ouvir problemas em demasia, um dos efeitos que vai ter dentro de você é que você vai desanimar. De repente, você acorda batido e triste. De repente. Por quê? Porque você está ouvindo em demasia coisas difíceis. Outra coisa que pode fazer a gente ter desânimo é você viver uma situação de longo prazo. Onde que Paulo menciona o desânimo? 2 aos Coríntios, capítulo 4. Ele vai falar que em tudo, porém não desanimados. Ele sofria com o desânimo, mas ele não se permitia viver naquilo. Por quê? Porque a igreja de Corinto foi uma luta extensa que ele tem. Então, problemas que duram longa data podem gerar dentro de nós o sentimento do desânimo. O que mais? Culpa. Culpa é altamente limitante. A culpa é uma coisa curiosa. Nas Escrituras, nós somos culpados do nosso pecado. Tudo bem? É óbvio. O ímpio, ele é indesculpável. Porque Deus falou com ele de alguma maneira e ele rejeitou o Evangelho. Ele é indesculpável. Mas eu vou abrir 2 porções das Escrituras para vocês. Vou citar apenas. A Bíblia dá uma ênfase em Apocalipse 12:10 de que o diabo é o acusador dos irmãos na face de Deus. Os irmãos estão entendendo? E aí eu vou citar e vou explicar para vocês os 2 textos. 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, diz assim:
Porque a tristeza, segundo Deus, nos conduz ao arrependimento, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Deixa eu explicar. Eu estou na casa da Rebeca. Eu pego a Rebeca e, sei lá, ela põe essa garrafa num lugar que ela não deveria colocar. Eu vou virar para a Rebeca, como é que eu faço, que eu produzo culpa? Ei, Rebeca, de novo, essa garrafa está aqui? Quando é que você vai aprender a colocar essa garrafa no lugar devido? A ênfase que eu estou colocando é sobre a Rebeca e não sobre o erro. Por que Satanás faz isso? Porque Satanás ama o erro e detesta a Rebeca. Então Satanás se torna o acusador da Rebeca. De novo, hein? Não acredito. Quando é que você vai aprender isso daqui? Eu pus a ênfase sobre ela. Olha como é que Deus trata. Rebeca, essa garrafa está onde não deveria. Querida, tira essa garrafa daqui. Deus põe ênfase no erro e não na Rebeca. Porque Deus detesta o pecado, mas ama a Rebeca. Gente, quantas vezes nós conversamos com os irmãos produzindo culpa? E com isso você pesa a vida da pessoa. Problema existe para ser resolvido. Presta atenção, é que eu não tenho muito tempo para trabalhar isso, então eu só vou citando os textos para os irmãos. Jesus vai curar um cego de nascença em João 9, não abram. Jesus olha o cego de nascença, chega até ele, os discípulos viram e dizem assim: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais? O ser humano é louco para achar um culpado. O ser humano ele tem uma necessidade de achar um culpado. Aí você abre em Lucas, o Senhor vira e diz assim: não pensem que aquela torre de Siloé que caiu e matou aquelas 18 pessoas, que aqueles 18 eram mais culpáveis do que os outros. Jesus está nos ensinando que não é porque há uma tragédia que necessariamente há culpa naquilo ali. Os amigos de Jó culparam ele. Você pega, se não me engano, o capítulo 22 ou 24, a partir do versículo 5, eles dizem, meus irmãos, Deus falou de Jó assim: homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Os amigos dele viraram e falaram: você não cuidou dos órfãos, você não assistiu às viúvas, você amou dinheiro e você lesou pessoas por causa de dinheiro. Fazem um monte de acusação contra ele. Nós temos a tendência de achar culpados. E quanto mais rígido você for, mais culpa você produz. Os irmãos estão entendendo? Agora deixa eu explicar. Está ficando um pouquinho pesado? Deixa eu explicar. Pega um púlpito que não sabe trabalhar a culpa. Eu só de mencionar de um jeito gracioso, o ambiente pesa. Imagina se você trabalhar a culpa de um jeito inadequado. No púlpito, num aconselhamento. Meus queridos, eu também tive que aprender, tive meus erros ao longo dos anos no aconselhamento. Para aí um pouquinho, irmão. E a tristeza, segundo Deus, querida, põe isso daqui lá, faz isso. Não, isso não é a maneira pela qual você deve fazer, tá bom, minha querida? O Espírito fala com docilidade, de um jeito querido, sobre as nossas vidas. Então, pais rígidos produzem esse sentimento da culpa. O problema é que o texto bíblico lá em 2 Coríntios diz assim: mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Essa pessoa vai ter uma sensação: eu não presto, eu não presto, eu não presto, eu não presto, eu não sirvo, eu não vou conseguir, não vai ter jeito para mim. Ai meu Deus, é um sentimento que produz morte dentro de nós. Faz sentido para os irmãos? E o sentimento da insegurança. Esse é um sentimento que todos nós
temos derivado do dia a dia da vida. O que produz isso? Pensamentos. Quais os pensamentos maiores? Futuro, perda, desempenho e futuro com tragédia. Eu tenho 9 minutos. Posso avançar um pouquinho mais com os irmãos? Tudo bem até aqui? Está dando para entender como que funciona? Se você tem afetos limitantes, decore o texto de 2 Coríntios 6,11. Busque nas Escrituras o que a Bíblia diz sobre aqueles afetos e aprenda a ter aqueles afetos segundo as Escrituras. Vai santificando esses afetos. Deixa eu montar um outro quadro para os irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Qual é o grande problema de todo ser humano? Quando Jesus, no batismo e no monte da transfiguração, quando a voz do Pai vem sobre ele, a voz do Pai vem e diz assim: este é meu. Ele é meu. Aprove ao Espírito Santo de Deus colocar um pronome possessivo na frase. O Espírito Santo de Deus poderia dizer assim: este é o Filho, em quem o Pai tem todo o prazer. Este é o Filho, o amado, em quem o Pai tem todo o prazer. Mas aprove ao Espírito Santo de Deus, nas duas ocasiões, ele falar assim: este é meu. Quando você estuda o livro de Provérbios, estuda na perspectiva da família, você lê até o capítulo 8, se não me engano, apenas 4 ocasiões que não diz isso, mas todas as ocasiões, as outras ocasiões dizem assim: meu filho, filho meu, filho meu, filho meu. O pronome possessivo está junto. Por quê? Porque o ser humano tem necessidade de pertencimento. Qualquer problema que você me trouxer de ordem emocional, qualquer problema, vai cair nessa palavra aqui. Ser agitado, porque você não lida bem com a aceitação. Ser rígido, é porque você não lida bem com a aceitação. Ser irritado, é porque você não lida bem com a aceitação. A aceitação é um problema básico do ser humano. O ser humano tem uma necessidade de se sentir aceito. E aí presta atenção no que eu vou dizer. Alguns de nós nascemos mais sensíveis. E alguns mais perceptivos. Tem uma percepção maior da vida. Vem de pequenininho. Desliga aí para mim. 7 anos percebe o olhar da mãe, o olhar do pai. Sabe que tem alguma coisa que não está bem. Esta criança, seja ela sensível ou perceptiva, seja as duas coisas, essa criança tem uma necessidade maior de aceitação. Vocês estão conseguindo entender? Vem aqui um pouquinho. Vem aqui. Desculpa. Tem criança que você faz... Criança. Não entendi. Criança, não atende. Tem criança que você faz isso daqui, é o suficiente. Tem criança que você vai ter que fazer isso daqui. Para ele se sentir amado. Está sentindo? Se você fizer isso daqui, porque com os outros 3 você fez isso, você está errando com ele. Porque a necessidade dele é uma necessidade maior. E você tem que garantir nele este padrão de aceitação. Os irmãos estão conseguindo entender? O que dá aceitação? Na Bíblia, 3 coisas. Primeira coisa, tempo. Me lembra seu nome? Auricélio. Se eu gastar tempo com Auricélio, ele vai se sentir amado. Porque a gente dá tempo para aquilo que a gente ama. Primeira coisa que transmite aceitação: tempo. Segunda coisa que transmite aceitação:
toque. Porque as Escrituras dizem assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que estava no seio. É quem o revelou. O Filho amado habitou no seio do Pai. E louvado seja o nome do Senhor. A palavra aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento. 2 é o quê? Urgência, importância. Só aparece 2 vezes. 2 vezes. O Filho amado estava no seio do Pai, mas João reclinou a cabeça no seio do Filho, no peito do Filho. Eu e você temos um peito. O peito do nosso irmão mais velho. Louvado seja o nome dele. Quando você não tiver ninguém, quando ele não providenciar ninguém, não é porque ele te abandonou, é porque ele quer dar para você o peito dele. Ele quer que você encontre ele naquela situação. Como o filho teve o peito do pai, nós temos o peito do filho. Os irmãos estão entendendo? Só que, meus queridos, João nos ensina uma coisa. Ele era mais quieto. Você não consegue ir para o peito de forma agitada. Por que não foi Pedro que foi para o peito? A cabecinha dele estava pensando em ver o que ele ia fazer, o que ele ia falar. Na quietude, nós descobrimos o peito do Pai. Vocês estão entendendo? Desliga um pouquinho. Amém? Vamos nos colocar de pé. Deixa eu fazer uma oração. E depois nós continuamos. Como eu disse para vocês, vocês me desculpem, mas eu estou indo devagarzinho para falar o que é necessário, para a gente entender o básico, tá bom? Vamos orar. Espírito Santo de Deus, continua nos ajudando. Nós necessitamos do Senhor, por isso continua nos ajudar. Liberta-nos dos afetos que são limitantes, para que o Teu bom nome seja glorificado nas nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém.